Vascão em pauta aí, né? Vascão que tá vindo de uma sequência muito boa. Separei um corte aqui pra gente estar reagindo junto, o pessoal da ESPN falando desse momento do Vasco, essa preparação. O Vasco já começa a se preparar aí visando o Campeonato Brasileiro, esse próximo jogo contra o Fortaleza. Tá ali em questão de logística ali, né? Para trazer o PH. PH que pode ser titular aí no jogo da Seleção Brasileira. Também tem a situação do Puma Rodrigues. Tem contratação, Vasco aí querendo contratar jogador do São Paulo. Vou deixar vocês com o vídeo aí, vamos estar reagindo junto, tá? No final a gente volta com mais notícias do Vascão, pra gente ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Contra o Fortaleza, a gente chama a Roberta Barroso, que está aqui com a gente, para falar sobre o Vasco. Tem todo mundo de olho no PH, amanhã então pode ser titular da seleção, hein, Roberta? Verdade, Bruno, tudo bem? Bom dia para você, Mário Jailson, fã de esporte, grande expectativa em relação ao Paulo Henrique, tanto para ser titular na seleção, quanto para ele retornar o mais rápido possível, porque o Vasco encara o Fortaleza na quarta-feira e tanto o PH quanto o Puma estão a serviço das suas seleções e do outro lado do mundo, né? O Paulo Henrique em Tóquio e o Puma está na Malásia. Então, com isso, o Vasco preparou ali uma operação especial, até segundo o GE, para tentar contar com esses dois atletas, mas corre ainda o risco de não tê-los. Que a gente pode dizer que de repente o PH vai chegar ali no final da tarde de quarta-feira e o Puma no início da tarde. Quem poderia ser o substituto desses laterais até seria o jovem Paulinho, de 20 anos, revelação do Vasco, tinha tudo para de repente ter uma oportunidade, sendo que nos treinos ele sofreu uma lesão no ligamento do pé e terá que passar por cirurgia. O jovem então da base vascaína, que poderia ter a primeira oportunidade com o técnico Fernando Diniz. Então, expectativa grande dos vascaínos em relação à lateral direita. Na zaga, o Cuesta volta a ficar à disposição, recuperado de lesão. O Vasco que agora está olhando para cima na tabela de classificação. Claro, tem ali ainda o perigo da zona de rebaixamento, mas hoje está a 8 pontos de distância do primeiro time no Z4. Esse compromisso contra o Fortaleza é importantíssimo, porque o Fortaleza está na zona de rebaixamento. O Vasco, que nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro tem a quarta melhor campanha ali dos times da Série A. Em 8 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco, então, sonhando com algo maior nesse Campeonato Brasileiro. Bruno, eu volto com você. O Vasco da Gama entra em campo também na quarta-feira, jogo diante da equipe do Fortaleza lá no Castelão. E para esse confronto acontece uma força-tarefa para que o lateral direito Paulo Henrique e também o lateral direito Puma Rodrigues estejam à disposição. Os dois jogadores estão nessa data FIFA, o Paulo Henrique com a seleção do Brasil e o Puma com a seleção do Uruguai. Para o Paulo Henrique, acontece uma força-tarefa para que ele já deixe o Japão depois do confronto do Brasil desta terça-feira. Ele vai pegar um voo que foi adiantado, fazer 2 escalas e é esperado em Fortaleza no início da tarde da quarta-feira para já ficar à disposição do confronto. No caso do Puma, que está com a seleção do Uruguai e joga hoje na Malásia, ele também teve o seu voo adiantado, vai voltar antes e a tendência é de que ele chegue ao Rio de Janeiro e embarque direto também rumo a Fortaleza para ficar à disposição do Fernando Diniz. Acontece que essa preocupação com relação à lateral direita é principalmente não só pela ausência desses dois atletas considerados ali titulares, né? O primeiro titular e o segundo ali, o reserva imediato do Paulo Henrique, que é o Puma, mas o Vasco também perdeu a sua terceira opção. Isso porque o garoto Paulinho, que é um jovem da base e seria ali um jogador de origem para a lateral direita, sofreu uma fratura no pé, vai precisar passar por cirurgia. Então o Vasco, nesse momento, não tem nenhum jogador de origem ali para a posição. Agora, o Vasco, para essa rodada, desse momento diferente que está vivendo aí o time de São Januário? O Vasco está no G4 desde que o Diniz assumiu, né? O time vem subindo. Esse jogo, o jogo contra o Vitória, um jogo que não foi no nível dos outros que ele fez, né? Agora, é o time que mais fez gols depois que o Diniz assumiu, né? Contando aqueles 6-0 no Vasco, 4-0
4-0 no Fortaleza, fez 4 gols, mas tomou 3 do Vitória. A nossa época, Edilson, era muito diferente, né? A gente tinha Botafogo e Santos jogando e o jogo acabava 5-4, a gente ficava feliz da vida. Ótimo, um jogo com 7 gols, alternância, um está na frente, o outro está na frente, empata, desempata, muito legal. E eu acho que o Diniz deu uma outra cara ao time do Vasco da Gama, um time que se aproxima mais. Acho que a subida de produção do Paulo Henrique foi um absurdo. Estamos vendo aí o gol que ele fez, foi um absurdo a subida dele. O Coutinho vem subindo muito bem, o Tietê voltou agora. Esse Nuno é um belo jogador. O Puma, mesmo jogando do lado esquerdo, vem atuando e atuando bem. Quem precisa se recuperar é o Vegetes, né? Para você ter os gols dele de novo. E o Ryan, vou chover no molhado, que eu venho falando sempre dele aqui, é um jogador que não acredito que ano que vem esteja no Vasco, não. Ok, vamos seguindo então com o nosso debate pronto aqui no Band Esportes. Entendeu? É guloso. Guloso, eu também sou guloso. Luciano, hein? Começou a rolar uma especulação que o Luciano despertaria interesse do Vasco da Gama, tem uma relação com o Fernando Diniz, né? E é um jogador que desperta amor e ódio da torcida. O contrato dele vai até o final do ano que vem, 2026, e poderia deixar o clube no final do ano a depender dos interesses. Ele já teve possibilidades, principalmente na Arábia Saudita, Oriente Médio e tal. O São Paulo segurou e eu queria botar aqui na roda porque o Luciano desperta realmente muita emoção. Na minha opinião, assim, tá ruim com ele, pior sem ele. Porque o Luciano, a gente acabou de falar que caras que não jogam, nunca jogam. O Luciano sempre está à disposição para jogar. O Luciano, quando veio para o São Paulo, ele teve lesões sequenciais ali, ele desfalcava o time. Há muito tempo ele não se machuca, está lá. É o 20º maior artilheiro do São Paulo, prestes a completar 100 gols pelo São Paulo. 20º da história, hein? E o artilheiro da temporada ao lado do André Silva, machucado. Arnaldo Ribeiro, Luciano, vale a pena estender o contrato se ele tiver um interesse? Ou tudo depende se ele receber uma proposta que for boa para o São Paulo? Se ele for embora, quem vem? Vamos lá, primeiro, né? Muita pergunta. Primeiro é o seguinte, né? Isso aí, Vasco demonstra interesse em Luciano, porque o técnico é o Fernando Diniz, até ter uma proposta. O Vasco demorou, acho que não pagou, para pagar o Léo Pelé, até, né? Vamos até... Sabe qual que é a diferença do Luciano pro Oscar e pro Lucas? Além do Luciano jogar, é que tem clube interessado no Luciano, porque ele joga. Uhum. Sim. Né? O Santos esteve, o Vasco está, o outro está. O cara tem contrato com o São Paulo, ganha bem, mas joga. Então, se tiver uma proposta, vamos ver qual proposta o Vasco faria. Pode fazer o quê? Vai dar o quantos vai pagar? Ryan? Vai dar o Ryan? Não vai. Né? Então, cascata, né? Cascata. Talvez o empresário do jogador, talvez não sei o que lá. Mas o caso é, o único jogador daqueles grandes do São Paulo que joga é o Luciano. O resto. Né? Então é aquilo. Para ter uma transação nacional, eu acho que fora Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, hoje, nenhum clube do Brasil contrata o Luciano. Aliás, o Cruzeiro tentou contratar o Luciano. Né? Quando o Fernando Diniz era técnico do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tinha, o Vasco não tem. G4 chegando, mas jogando contra o Então é isso, torcedor Cruz Maltino, né? Esse foi o vídeo que a gente separou aí para estar reagindo junto, um vídeo muito bacana. A gente conseguiu ver aí pessoal da ESPN, Band Esportes, né? Todo mundo trazendo aí essa situação do Vasco aí, a importância do Vasco conseguir contar com esses jogadores que estão viajando com suas seleções. A gente viu no jogo contra o Palmeiras, o Vasco sentiu muita falta ali dos jogadores titulares, e o time ali provavelmente quando tá mais encaixado, quando tá o time titular, o time tem um desempenho muito melhor. Com isso o Vasco já faz planos ali para poder um esforço gigantesco para conseguir contar com esses jogadores.
visando ali mesmo a sequência aí do Campeonato Brasileiro, né? Uma vez que o Vasco começa ali ganhar pontos importantes, começa a sonhar ali com a Libertadores via Brasileirão. Fora isso, né, é uma confiança que dá para essa reta final de temporada. O Vasco tem jogos importantíssimos pela Copa do Brasil, que pode ser, né, tem muita chance aí de conseguir ser o campeão, se sagrar campeão. Seria uma cereja no bolo do Vasco nesse ano, e já para já começar a programar o próximo ano da melhor maneira possível, né? O Vasco aí vem com os bastidores com boas notícias, né? Tem a organização ali da casa por parte do Pedrinho, tem o time respondendo em campo, tem o Diniz ali fazendo o time jogar muito bem, então o Vasco vive um bom momento. Nada melhor do que mais uma vitória na quarta-feira aí diante do Fortaleza para poder botar o time nos eixos. Rapaziada, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que antes de ir, né, deixa o like, já que ficaram aqui até agora, deixa esse like para estar ajudando a gente, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Vascão e até um próximo vídeo, valeu!